Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, eu creio que seja um alerta, né? Para quem me conhece sabe que eu tenho dois filhos, eu tenho uma adolescente de 15 anos e tenho um de 9 anos, né? E aí a gente começa a passar por aqueles conflitos da adolescência, aquela rebeldia da adolescência, né? Que eu creio que tem muitas mães, às vezes eu falo que por mim eu fui pega de surpresa, a gente não se prepara, né? Por certas reações, por certas situações que às vezes a gente nem sabe como lidar, né? E aí eu comecei a mergulhar nesse mundo deles, buscando alguns questionamentos, o que eu poderia fazer para melhorar o relacionamento com ele, para entender um pouco mais, né? Para às vezes entender os sentimentos, a confusão que está dentro dele e para orientá-lo do que ele vai enfrentar lá fora. A gente tem visto tanta coisa ruim, né? E o Senhor me despertou nesse sentido. E aí eu fiquei um tanto quanto perplexa. Para falar a verdade para vocês, eu não conheço, eu não conhecia, eu acho que eu não conhecia praticamente nada do mundo dele. Coisas que a gente acha, né? A gente está acostumado daquela fase, né, dos youtubers, jogos, games, e aí de repente eles começam a passar para aquela fase um pouco mais madura. Aí é de uma forma tão precoce, tão rápida, que pega a gente realmente, no meu caso, me pegou de surpresa, né? Eu tenho um filho super tranquilo, então ele é mais na dele, mais quietinho, mais caladinho, menino muito responsável, muito obediente, mas a gente começa a sentir certos aspectos nele, certas mudanças de comportamento que às vezes nos deixam em alerta, né? Às vezes tempo demais no celular, tempo demais em redes sociais, e eu costumo estar sempre monitorando tudo isso. Eu sou muito preocupada quanto a isso, né? E parece que enquanto mais tempo passa lá, a gente quer saber o que eles estão vendo, né? E nessa minha pesquisa eu acabei me deparando com uma palavra que se chama sexting, né? Eu creio que eu já devo ter mencionado isso no meu vídeo anterior, mas eu quero me aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Eu achei de uma gravidade muito grande, isso é muito sério. Porque pra te ser sincera, eu me considero super antenada, tô sempre nas redes sociais, tô sempre no Instagram, Facebook, gosto de ler notícias, jornais, esse tipo de coisa, e eu nunca tinha ouvido falar desse termo. E aí eu fui dar uma pesquisada um pouco mais profunda nisso, né? E eu cheguei a alguns dados que para mim foram assustadores. É, Segundo a Unicef, ela fez uma pesquisa no ano passado e com 14 mil crianças, né, adolescentes. Dessas 14 mil, de 8 a cada 10 conhece o que é o sexting. O que é o sexting? É uma palavra que significa sexo, né, e texto, que significaria sexo por mensagem, né? E em cada 8 de 10 crianças não só conhece, como já enviaram esse tipo de mensagem, que é geralmente de conteúdo pornográfico, ou é do próprio corpo seminu, ou até nu, ou de mensagens, ou de posições um pouco mais sensuais. Então, isso é o sexting. E quando eu vi assim que dessa pesquisa de 14 mil, de 8 a cada 10 já enviaram mensagens. Dessa forma, nós estamos falando de crianças. E de 7 em cada 10 já recebeu, às vezes sem nem ter tanto conhecimento, mas por um acidente ali viralizou e aí acabou que ela recebeu. E aquilo despertou uma curiosidade nela de saber do que se tratava, né? 7 a cada 10, 7 nunca conversaram nem com os pais, nem com ninguém, nem com responsáveis, nem com professores. Nada. Elas ocultaram as tais informações e foram por vontade própria, né, por decisão própria, buscar um pouco mais sobre o assunto, né.
E 1 em cada 10 dessas mensagens, dessas fotos, desses vídeos vazaram. Então, de uma forma que já não se tem mais controle, né? Tá por aí. E de 1 a cada 4, devido à situação de ter vazado, elas se sentem às vezes culpadas, principalmente as meninas, né? Segundo a pesquisa que eu li, elas se sentem culpadas e envergonhadas, às vezes pelo corpo e tudo. 1 em cada 4 já pensou em suicídio ou tentaram cometer suicídio. Eu venho aqui para falar sobre esse assunto como um alerta. Às vezes os nossos filhos têm passado tanto tempo em redes sociais, no celular, e a gente às vezes na correria do dia a dia não tem às vezes estado atento a isso. São números assustadores. São apenas crianças com uma mente confusa, em uma situação assim que às vezes elas não têm coragem de chegar até os pais, ou às vezes nós não damos, a gente não dá espaço para que isso aconteça. E elas estão aí, à mercê do que as redes sociais ensinam. Eu fui no YouTube, né, dar uma pesquisada, o número de adolescentes que eu encontrei ensinando ou incentivando tal prática é assim, assustadora. Eu me senti envergonhada como mãe, para te falar a verdade, porque como eu nunca tinha parado às vezes para pensar. Eu juro para você que eu achei que esse tipo de prática de troca de fotos assim poderia ser comum, né, no nível de adultos ou para maiores de 18 anos, não sei, mas eu nunca imaginei que crianças a partir de 9 anos teriam tal prática. E eu venho aqui hoje para deixar como alerta, tá? Não sou psicóloga, não sou formada em nada, não tenho nenhuma formação acadêmica. A única coisa que eu sou uma mãe e que, como eu informei para vocês, eu tenho assim aquela preocupação com o futuro dos meus filhos e eu quero aprender a lidar com isso. É lógico que eu busco muito também na palavra do Senhor, porque a Bíblia ela é muito atual. Então tudo que a gente às vezes procura, às vezes qualquer dúvida, no mundo de tantas informações, a gente acaba encontrando um conselho, né, do Senhor, de como às vezes lidar com os nossos filhos, como aconselhar e como discipliná-los, dar limites a eles. Eles estão sem limites, eles estão assim à mercê. Às vezes pela falta de tempo, ou até por querer um pouquinho mais de paz, sossego, a gente entrega o celular para eles e deixa. Às vezes não dá aquela conferida. Eu tenho contato com pessoas do meu convívio que o filho passa a noite no celular. E é normal, às vezes, quantas vezes o meu filho, eu não sei que horas ele foi dormir mexendo no celular, eu costumo monitorar pelo WhatsApp, né, a última vez que ele esteve online, costumo pesquisar os históricos de pesquisas deles, mas eles são muito espertos. Eles conseguem, às vezes, burlar, né, de uma forma paga, a gente não vê. É a forma que eu encontrei de estar ali perto para, né, para saber, às vezes, o que ele estava acessando. Eu não sei se você tem a mesma preocupação, mas eu considero um assunto muito sério, um assunto que a gente deve compartilhar, conversar mais sobre o assunto com os nossos filhos, sabe? Questioná-los. Às vezes, igual o meu filho não conhece essa palavra sexting, mas ele conhece a prática. Eu nem sabia que ele conhecia essa prática, mas ele falou que é comum entre os amiguinhos da escola, entre os colegas com quem ele conversa. Então, assim, eu venho deixar esse alerta com vocês, que a gente possa estar cada vez mais ligado, dando espaço para conhecer os nossos filhos, os nossos adolescentes. Pode não ser filhos, pode ser sobrinhos, pode ser conhecidos, ou na igreja que a gente congrega, a gente como mãe, às vezes auxiliar uma outra mãe que às vezes não tem tempo, ou às vezes não está atento. Eu penso como se fosse a minha mãe e o meu pai.
eles não são tão ligados à tecnologia. Às vezes a gente deixa os nossos filhos com os avós, já aconteceu muito comigo, e a gente deixa, eles não estão ligados tanto na tecnologia, eles não têm conhecimento, às vezes, como a gente tem. E acaba que os nossos filhos, eles acabam tendo acesso a conteúdos totalmente inapropriados e de forma muito precoce. Gente, isso é muito sério. Às vezes tem comportamentos depressivos, a criança muda totalmente o comportamento. Eu não sou psicóloga, mas a gente como mãe conhece o nosso filho, né? E às vezes está passando por uma situação dessa. Às vezes eu li relatos de meninas que vazou a foto e ela queria ela queria se suicidar de vergonha e de como enfrentaria os pais e a sociedade lá fora por tal situação. Então venho deixar esse alerta e pedir para você, compartilha, é, envia, sabe, para algumas mães, para pais que você conhece. Vamos viralizar esse assunto, vamos discutir mais esse assunto para que a gente possa aprender juntos e assim evitar danos muito maiores no futuro, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquem na paz do Senhor.